todo o nosso estado. Agora nós vamos mudar de assunto aqui no nosso estúdio. Vamos para o nosso primeiro momento de entrevista. Hoje chega ao fim a edição 2024 do Pint of Science, um evento que discute ciência de forma inovadora, com uma linguagem simples e em espaços inusitados. A gente, inclusive, já falou sobre ele durante essa semana aqui no Gazeta News Manhã. E uma das palestras desta quarta fala sobre a compreensão do transtorno do espectro autista e os desafios para quem tem e para quem cuida. Será com a mestra em saúde e especialista em saúde mental, Emília Gama, e ela já está aqui ao meu lado e vai nos trazer mais informações sobre esse momento. Bom dia, Emília. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Eu que agradeço, Mara. É um prazer estar aqui, até para poder difundir mais a ciência da maneira que a gente espera, né? Que é simples e acessível. Muito bem, agradeço demais sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Vamos lá, então, começar a conversar. Eu queria que a gente falasse sobre o evento, para a gente começar. O que é que você acha? Você acha que é interessante essa proposta de levar a ciência para esses espaços públicos, para bares, restaurantes e discuti-la de uma maneira mais simples, mais acessível para a população? Sim, muito. Porque existe esse rótulo de que a ciência ela é restrita ao pessoal da academia, ao laboratório. E a gente conseguir transmitir ela de maneira leve para o senso comum é o que, de fato, a ciência precisa fazer. Então, levar ela em ambientes inusitados tira esse peso que é da academia, que a academia ainda tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma proposta muito inovadora, mas efetiva. Verdade, eu falei exatamente isso com a Claísa, que esteve aqui junto com a gente na segunda, e eu falava sobre essa iniciativa ser legal para quebrar aqueles muros, aquelas barreiras em relação à academia, que muitas vezes a gente pensa que é algo que está ali distante de nós, porém trabalhando para nós, né? Então, isso é algo que é muito legal de uma forma mais acessível, fazer com que essas informações, o que está sendo estudado para a melhoria de toda a população, seja, né, levado para que a gente tenha mais conhecimento. Sobre o seu tema especificamente, hoje você vai falar sobre o TEA, né, lá no Pint of Science. É um tema, inclusive, que você já estuda há muito tempo, que eu pesquisei, né, Emília? É um tema que me apareceu no meio da minha jornada profissional, primeiramente através do meu filho. Então, fez com que eu pesquisasse isso com muito mais intensidade e muito mais fervor, porque eu precisava de respostas que não eram tão acessíveis ainda, porque a gente acredita que a informação ela está exclusivamente dentro do laboratório, dentro da academia, com o pesquisador, e não é verdade. Então, assim, eu redirecionei a minha carreira profissional para poder estudar profundamente o que é a deficiência, o conceito biopsicossocial dela e o que a gente precisa mudar para poder quebrar paradigmas e não permitir que a sociedade conheça as pessoas com algum tipo de diagnóstico pelo diagnóstico, porque ele é só uma marca da identidade e não a definição da pessoa. E foi isso também que te incentivou a fazer com que esse tema ele fosse cada vez mais abordado e conseguisse alcançar outras pessoas, principalmente quem trabalha nessa área? Exatamente, porque a gente sentia falta das novidades que a ciência estava estudando no senso comum. Então, eu quis criar essa ponte. E hoje, através da capacitação, eu produzo inclusão, porque quando a gente educa a população, eles começam a entender e quebrar todos os paradigmas, os muros existentes ainda perante o diagnóstico. Muito bem. Falando também agora um pouquinho da sua experiência, pessoal, quais são os principais desafios que envolvem o TEA? Eu acredito que é isso, é desmistificar os rótulos que existem, né? Por isso que a gente chama espectro, porque existem 1001 formas de se mostrar. Então, as pessoas, a sociedade, que ainda não conhecem a informação, o transtorno, elas criaram um padrão, criaram um rótulo, e não é isso. Então, a ciência ela vem mostrando com as pesquisas, com as novas publicações, de que ele pode se mostrar de inúmeras maneiras. Então, levar essa informação faz com que todo o preconceito e toda a exclusão, ela caia. Todos os muros caiam através da informação. E tem desafios, como o seu próprio tema, né, vai levar para a palestra, tem desafios para quem, né, tem o transtorno, como também para quem cuida das pessoas, né? É o que eu falo, a exclusão, ela causa um aborto social. Mas um aborto social de pessoas vivas. Imagina,
você excluir toda uma família a direitos básicos, como acesso à educação, acesso ao lazer, o direito de ir e vir, que é garantido em Constituição. Então, quando a gente faz isso, a gente adoece todo um ambiente, inclusive o cuidador, porque ele tem que lidar exatamente com essa exclusão, com esse preconceito. Então, hoje nós temos inúmeras publicações que trazem dados alarmantes, como o índice de suicídio na maternidade atípica ou na mãe da criança com qualquer deficiência, principalmente com TEA, ele é muito mais alto. O risco de acidente cardiovascular também. Inúmeras pesquisas hoje nos mostram que a mãe da criança com TEA, ela tem a exaustão emocional de um soldado em combate de guerra. Então, assim, isso são dados alarmantes. E como é que a gente vai conseguir diminuir essa exaustão emocional? Através da acessibilidade, o acesso aos direitos básicos que todo ser humano tem. E pouco se fala sobre isso, né, Emília? Assim, você, inclusive, trazendo esses dados para a gente realmente alarmantes, mas que a ciência já tem observado, já tem estudado e já tem visto maneiras de atuar nesses casos. Mas realmente é algo que pouco se fala sobre, né, todo esse contexto que envolve as pessoas que cuidam. Exatamente. Tem um provérbio africano que eu utilizo muito nas minhas palestras, que fala assim: é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Só que quando a criança vem com algum tipo de diagnóstico ou com autismo, a aldeia inteira é a mãe. Então, enquanto sociedade, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso elo mais fraco. E empatia a gente precisa ver corriqueiramente nas pessoas, né? Então, eu acredito que é exatamente enquanto sociedade, nos responsabilizando por ser acessível, mais empático, que a gente vai diminuir esse nível de exaustão materno. Você falou sobre inclusão. Ainda temos, enquanto sociedade, muito a aprender sobre a inclusão? Nossa, muito, muito. Exatamente por criar esse padrão, a gente tem muito estigma. Então, por esse estigma, a gente ainda falta muito acesso à escola, ainda falta muito diálogo com as áreas de lazer comum, como um shopping, uma praça. Então, só através da informação que a gente vai conseguir derrubar por terra todo e qualquer estigma para, de fato, a inclusão acontecer. Para que, num futuro muito próximo, a gente não precise lembrar que é uma pessoa com deficiência. Porque deficiência vem de defect, né? Então, a gente precisa lembrar que alguém tem um defeito? Não. Então, eu espero que no futuro muito próximo isso caia por terra e a gente não precise construir a ideia de educação inclusiva, porque a educação é um direito de todos. Verdade, Emília, também torço bastante por isso. E por falar em educação, educar, capacitar, qualificar os profissionais que atuam nessa área também é algo muito importante? É urgente. É urgente, porque só através da capacitação é que a gente vai conseguir concretizar a tal inclusão, né? Muitos dos desafios hoje que nós encontramos é por falta de informação. Então, através da capacitação dos profissionais e, num futuro muito próximo, acessibilizar a informação à sociedade de maneira geral, é que a gente vai conseguir construir pontes em vez de muros. Emília, inclusive você, né, possui um instituto que visa capacitar cada vez mais tanto os profissionais como também a população, principalmente que está voltada para esse tema do TEA. Queria que você pudesse, por favor, falar um pouco sobre essa trajetória também, né, que tem aí transformado muitas vidas pelos conteúdos, pelos compartilhamentos que eu também fui pesquisar lá nas suas redes. A gente conseguiu uma marca esse ano de mais de 50 mil alunos e a gente vem galgando esse espaço, né, um espaço que leva informação para todos, né? O Instituto nasceu com o intuito de capacitar exclusivamente profissionais da área da saúde, da educação e do direito. Mas hoje nós temos frente para treino parental, que basicamente é capacitar cuidadores. Capacitar cuidadores, levando a importância que eles tenham autocuidado e levando informação sobre manejo, sobre intervenção, porque eles podem sim ser coterapeutas, que hoje é o desafio, levar a intervenção de ponta, que ela é intensiva e de larga escala, para o SUS. Então, qual seria a solução para a nossa realidade social, que é um país tão grande, tão escasso de acesso à saúde? Então, a gente criou
cursos para esse treino parental, para que a gente não adie a intervenção que precisa e deve ser precoce. E é interessante isso porque muitos pais, inclusive, nem imaginam ou nem têm noção da importância de se ter acesso a essa informação para até ser uma extensão, né, das terapias que acontecem nos devidos centros. Mas trazer isso também ali para o seu lar, para a sua casa, pode ser algo que possa ajudar ainda mais no desenvolvimento das crianças, desses adolescentes, desses jovens, né, Emília? A ciência já tem publicações muito robustas sobre isso. O quanto a mãe que é coterapeuta do seu filho, ela consegue habilitar comportamento socialmente relevante, habilitar autogestão, autocuidado no indivíduo com o diagnóstico de TEA. Então, eu acho que é uma das soluções para o SUS. Em vez de a gente ofertar uma única sessão por semana de terapia para essa criança, a gente treinar o pai e ele replica, o pai e a mãe, o cuidador, e ele replica essa intervenção em casa, em larga escala. Emília, eu queria também que a gente pudesse falar um pouquinho sobre as famosas fake news e essa relação com a ciência. Esse momento também é muito importante para acabar desmistificando essas notícias falsas que sempre circulam e que acabam até proporcionando, divagando aí muito sobre informações realmente que não vão acrescentar em nada à população. É incrível como isso acontece corriqueiramente e está próximo. Muitas vezes eu tenho uma amiga pessoal que vem me perguntar assim, olha, o meu filho ele está com essa característica, mas não é TEA. Porque se fosse TEA, a criança tem que ter autolesivo, que é se machucar, ela tem que machucar o outro, ela tem que fazer isso. Então, assim, a ciência, ela trazendo informação de maneira acessível, faz com que a gente não coloque pessoas em rótulos. E assim a gente consiga acessar mais diagnóstico cada vez mais precoce, através da informação. E buscar exatamente essas fontes que são seguras, que são confiáveis, para que a gente possa se informar de fato, né, Exatamente. Emília? Esse também é um ponto muito interessante. Vamos então convidar todas as pessoas que estão nos assistindo para que possam estar lá, porque o evento ele é gratuito e ele é aberto ao público, né? Isso, ele é aberto ao público. Hoje é o último dia, eu falo um pouco e tem um psiquiatra também trazendo esse padrão, né? O que é o diagnóstico, o que não, qual é essa linha que divide isso. E começa às 19 horas hoje. Muito bem, então às 19 horas no El Portenho, vai ser lá no El Portenho, ali na antiga Avenida Jatiuca, como é realmente mais conhecida a avenida, que vocês vão poder conferir e participar. Evento aberto ao público e totalmente gratuito, não precisa se inscrever, é só se chegar lá e poder conferir essas palestras e aprender bastante. Emília, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News. Por favor, vamos deixar contatos e redes sociais para quem se interessou e também quiser saber muito mais sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho. A gratidão é minha. Poder falar sobre esse tema em TV aberta é necessário, né? Para que a gente difunda mais informação com base em evidência, enfim. Então, o meu Instagram, ele é Emilia_Gama e o Instagram da minha empresa é @iepsiscursos. Muito bem, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua participação. Bom dia, lindona. Obrigada mesmo, tá? Bom dia.